convidar você a abrir lá em Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, os versículos 9 até o versículo 40. Jeremias capítulo 23, do versículo 9 ao versículo 40. Essa noite eu quero, nessa mensagem, falar sobre os falsos profetas. Aquilo que as Escrituras nos mostram, nos alertam. E é importante, vez ou outra, estarmos relembrando isso. Não porque a nossa igreja está imune a não cometer erros ao pregar, nada disso. A palavra de Deus foi escrita para todas as épocas e para o teu povo. Então serve para nós, como igreja presbiteriana, sempre nos lembrar e relembrar aquilo que as Escrituras nos falam a respeito desse assunto, para que o nosso senso crítico e discernimento possa ser sempre aguçado, independente da igreja por onde o Senhor nos colocar e levar, que possamos estar atentos àquilo que tem sido pregado nos púlpitos. Eu quero convidar você então a acompanhar a leitura do versículo 9 até o versículo de número 40. É uma leitura extensa e eu gostaria que você atentasse para aquilo que também foi lido na liturgia, principalmente Ezequiel, tendo em vista que em alguns momentos é bem provável que Ezequiel e Jeremias foram contemporâneos. Diz assim o texto, a partir do versículo 9: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, que serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Os profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz terei. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração?
os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta aos seus companheiros, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote, e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes, direi cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, o do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas por que dizeis, sentença pesada do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis essa palavra, sentença pesada do Senhor? Havendo-vos eu proibido de dizer essa palavra, sentença pesada do Senhor? Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros, e a cidade que vos dei a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra, é o teu povo, e é aquele que se coloca de forma humilde diante da tua presença, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações através da tua palavra. Palavra essa que, como cantamos nessa noite, é imutável. Palavra essa que escrutina e prescruta o nosso coração, no mais profundo do nosso ser. E lá dentro, Pai Santo, somente a tua palavra tem condições e capacidade, através do teu Santo Espírito, de arrancar todo orgulho, todo pecado e restaurar-nos à condição de salvos em Cristo Jesus. Ajude-nos nessa noite não apenas a pregar a tua palavra, mas a ouvi-la, entendê-la e aplicá-la na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa canção que nós acabamos de cantar, Só em Jesus Confiarei, essa semana um jovem aqui da igreja, o jovem Raí, compartilhou em seu Facebook um artigo que falava sobre essa canção, que tinha o seguinte título: O que faz Só em Jesus, que é o título original dessa canção em inglês, ser aceito e polêmico. Entrevista com Kate Gary. Kate Gary é um compositor cristão, nascido na Irlanda do Norte, e que compôs esse hino moderno, que já tem feito bastante tempo, pelo menos uma década, que tem feito parte de da enologia de muitas igrejas no mundo afora. Este hino que nós cantamos alguns instantes atrás. O artigo dizia que, há algum tempo, esse hino moderno, Só em Jesus, ganhou as manchetes por conta de algo que é dito no meio da canção que acabamos de entoar. As manchetes é por fazer referência à ira de Deus e à teologia da expiação em sua letra. E o artigo, então, continua descrevendo que uma comissão de música sacra, juntamente com a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e aí não define qual igreja presbiteriana que é, mas apenas diz que eles pretendiam adicionar essa música que nós acabamos de cantar em seu novenário, que foi lançado em 2013. Mas para isso, a comissão havia pedido permissão aos autores da canção, Stuart Townend e Kate Gary, para imprimir uma versão alterada da letra do hino. E aí a ideia era mudar o seguinte: a canção original diz: e lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira
satisfez. E a mudança seria, e lá na cruz, o próprio Deus, o seu amor manifestou. Os compositores rejeitaram a alteração proposta e, como resultado, a Comissão de Música Sacra vetou a impressão do hino. Por conta disso, o presidente da comissão, Mary Bringle, explicou o motivo do veto nos seguintes termos. A música foi removida da nossa lista com profundo pesar, pois pede-se esse outro apelo comovente e poderoso. A visão de que a cruz é principalmente sobre a necessidade de Deus amenizar sua ira teria um efeito negativo no inário, que busca formar a fé das gerações vindouras. E eu digo a você que quando li esse artigo, eu dei graças a Deus, porque os compositores dessa canção não permitiram amenizar, não permitiram suavizar a mensagem do Evangelho descrita na letra que acabamos de entoar. A ideia na fala da presidente da comissão evidencia que a expressão ira de Deus é algo que soa muito forte aos ouvidos, principalmente da geração pós-moderna. E isso teria um efeito extremamente negativo nas pessoas que se encontram na igreja e principalmente na fé das futuras gerações. Mas aqui eu levanto uma indagação para você, que vale como reflexão para todos nós. Não será mais negativo tentar suavizar ou amenizar o que as Escrituras falam sobre a expiação de Cristo? Quando o hino descreve que na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, afirma que Deus não perdoa a nossa dívida, mas a mesma foi cobrada de e em Cristo. Como o próprio autor da letra, Kate Gary, explica em toda a Escritura, a necessidade de se fazer expiação é comparada a um cálice de ira que o pecador deve beber. Como sabemos, Jesus bebeu este cálice por nós. Na cruz de Cristo, é verdade, nós temos a manifestação do amor de Deus, mas na cruz de Cristo temos também a justa ira de Deus sendo plenamente satisfeita. Jesus não precisava ser crucificado, mas ele o foi porque a lei exigia a nossa crucificação, e ele o fez em nosso lugar. Nós, pecadores, nós éramos réus dignos de morte, nós precisávamos morrer para o pecado, e a morte de Jesus teve como finalidade expiar, cobrir a minha e a sua participação na morte. O que fica muito evidente na fala da presidente da comissão que tentou mudar a letra dessa canção, é que simplesmente apresentar uma meia-verdade à futura geração é melhor do que apresentar uma verdade inteira. E o problema é que quando se apresenta uma meia-verdade, apresentando-a como se fosse a verdade toda, essa meia-verdade se torna uma mentira. E é justamente isso que Satanás tem feito. Satanás tem apresentado suas mentiras diluídas com a verdade. Satanás tem atacado e, de certa forma, tem se infiltrado na igreja, não é de forma escancarada, mas muitas vezes com erros sutis. Satanás usa, nós podemos dizer, a estratagema cavalo de Troia, colocando seus falsos mestres dentro da igreja, onde, como diz 2 Pedro 2:1, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Satanás coloca suas mentiras na boca de alguém que alega falar em nome de Jesus Cristo, e geralmente é alguém amável, alguém atraente, alguém carismático. Satanás utiliza versículos bíblicos em suas mentiras. E hoje o que nós temos visto, milhões de pessoas, em muitas igrejas, estão sendo simplesmente esmagadas pelo ardil cavalo de Troia, exigindo até mesmo a integração de ideias mentirosas, seculares, com a verdade bíblica. Outras são facilmente enganadas por qualquer coisa ou pessoa rotulada como evangélica, pastor, apóstolo, bispo,
O problema é que essas pessoas, e a grande maioria da cristandade evangélica, como até mesmo hoje pela manhã o reverendo Nelson nos mostrou na escola dominical, não julgam nada, não retêm a verdade, tornam-se vulneráveis a falsas doutrinas, não têm, vamos dizer assim, capacidade de se defender contra a confusão teológica que existe no cenário evangélico brasileiro. Tudo isso por conta daquilo que nós podemos chamar de analfabetismo bíblico. Eis o problema da nação evangélica brasileira. Analfabetismo bíblico. E eu quero te falar que o analfabetismo bíblico é o ambiente ideal para a proliferação de falsos profetas. Porque quanto menos o povo sabe e conhece da Bíblia, mais facilmente ele é enganado em nome dela. E o profeta Jeremias vivia um contexto muito parecido com o nosso. Um contexto de analfabetismo bíblico. Um contexto em que a verdade ela era maquiada com a mentira. A verdade era suavizada. A verdade era simplesmente ignorada. E por conta disso, como lemos no texto, a proliferação de falsos profetas emergiu no meio do povo de Deus. Vale lembrar que os profetas no Antigo Testamento eram homens enviados como mensageiros de Deus para pregar a palavra de Deus, para apresentar a vontade revelada de Deus. Naqueles dias, Deus comunicava e o profeta anunciava a sua mensagem conforme havia recebido da parte do Senhor. Um profeta, portanto, era aquele que falava nem em seu próprio nome, não em nome do rei, não em nome de uma nação, mas em nome de Deus. Jeremias viveu e presenciou uma reforma religiosa nos seus dias, nos dias do rei Josias. Provavelmente Jeremias até mesmo apoiou a reforma que Josias fez entre o povo de Deus, até porque as profecias de Jeremias começam a ser registradas contra os reis em Jeoaquim, que era filho de Josias. Todavia, a reforma religiosa efetuada pelo rei Josias foi extremamente superficial e durou apenas o tempo da sua vida. Após a morte do rei Josias, todo o fervor religioso foi substituído pela volta das práticas idólatras. O efeito passou com a morte de Josias. E nos dias de Jeremias, o que reinava em Judá, o povo de Deus, era a idolatria, era a indiferença pelo sagrado, a impiedade, a falta de fervor, a falta de piedade. Resumindo, o que imperava nos dias de Jeremias era a apostasia. Jeremias, então, foi usado por Deus em um tempo de indiferença para com o sagrado e apostasia da lei do Senhor. Esse profeta, então, com coragem, com intrepidez, com autoridade dada por Deus, ele levanta-se no meio dessa nação corrompida e totalmente abraçada pela idolatria e prega a palavra do Senhor. E desafia pequenos e grandes, reis e vassalos, ricos e pobres, a abandonarem seus pecados e voltarem rápida, urgentemente para o Senhor. E nesse capítulo que nós lemos quase que a totalidade dele, ele o faz apresentando a mensagem de Deus, que expunha o conteúdo, os resultados e o julgamento dos falsos profetas. Quero pensar com você o primeiro ponto, o conteúdo da mensagem dos falsos profetas. A mensagem desses homens, segundo os versículos 16 e 17 que nós lemos, alimentava o povo de Israel com boas esperanças, porque esses homens, esses falsos profetas, pregavam sobre paz, quando na verdade não era tempo de paz. Para você ter uma ideia, como é que Jeremias, por exemplo, poderia pregar sobre paz? Se Jeremias presenciou 3 deportações do povo de Judá para a Babilônia. Realmente a mensagem, o verdadeiro profeta naqueles dias, como Jeremias nos mostra, como descreve Jeremias, é que eram dias de julgamento da parte de Deus, e não dias de paz. Jeremias ainda evidencia que o conteúdo da mensagem dos falsos profetas não vinha de Deus. Se você ler os versículos 21 e 31, você vai ver que era fruto do seu alto engano. Suas palavras
não era fruto da revelação de Deus, mas eram autoinduzidas. Esses falsos profetas literalmente pregavam mentiras. Essas palavras eram provenientes daquilo que eles queriam que fosse verdade, mas segundo os versículos 25 e 26, não eram. Eles queriam que fossem tempos de paz, tempo de amor, de serenidade, mas segundo Jeremias, nos versículos 18, 20 e 22, se eles estivessem no conselho do Senhor, eles não estariam pregando paz, mas estariam pregando sobre juízo, julgamento, condenação. Há umas 2 semanas atrás, um irmão aqui da igreja me marcou em um vídeo na internet, que nesse vídeo tinha alguns líderes evangélicos de algumas igrejas conhecidas e de certa forma de um alcance bem grande em nossa nação, com milhares de seguidores, todos esses líderes, em sua maioria, defensores da teologia da prosperidade. E esses homens então estavam numa mesa e intitularam ali como a mesa dos esclarecedores, e começaram a dizer: olha, nós vivemos na melhor época da nação brasileira. Nós vivemos a melhor época da igreja evangélica brasileira. Engraçado que um dos pastores, naquela fala, dizia que quem fala que a igreja evangélica brasileira não está vivendo um tempo de paz são profetas do caos. E aí nós começamos a olhar e pensar que, será que é um tempo bom para a igreja evangélica brasileira? Quando você começa a ver que a Lava Jato, ela começa a caminhar, por exemplo, a Operação Lava Jato, e vez ou outra aparecem rumores de pastores evangélicos envolvidos em escândalos políticos, de corrupção. Você começa a perceber que o rumo que a nossa nação anda, geralmente não vou dizer que tem um impacto muito grande na igreja, mas nós começamos a ver que esse número grande de evangélicos que se encontra em nossa nação não tem produzido aquilo que o fermento deveria produzir, levar a massa, transformar a massa. E esses homens, então, juntos diziam: olha, quem diz que a igreja evangélica brasileira não se encontra no melhor dos seus tempos, vivendo tempos de paz, de prosperidade, são profetas do caos. Eu quero falar que eu acho que eu sou um profeta do caos. Porque não é possível olhar para o rumo que a nossa nação tem tomado e dizer que nós vivemos o melhor dos tempos da nossa nação, porque nós não vivemos. Jeremias, no versículo 30, ele ainda acusa esses falsos profetas de furtarem parte da palavra de Deus. Jeremias diz que esses homens pregavam apenas uma parte da palavra de Deus, a parte que agradava o povo, a parte que não confrontava, a parte que não admoestava. Era simplesmente usar trechos da palavra de Deus para entreter o povo. Pregavam o amor de Deus sem a sua justiça, pregavam a fidelidade de Deus sem a lealdade do povo, pregavam as bênçãos de Deus sem a obediência do povo. E meus irmãos, será que não é isso que temos ouvido da boca de muitos que se dizem profetas hoje? Será que não é isso? Nós vivemos dias em que profetas têm se levantado e pregado não a totalidade das Escrituras, mas pregado parte das Escrituras, a parte que agrada, a parte que alegra, a parte em que falar sobre a ira de Deus é algo que ofende o povo, não entretém o povo. Pregadores falando do amor de Deus revelado das Escrituras, mas ignorando a justiça de Deus que condena ao inferno pecadores que não se arrependem. E pense um pouco comigo. Se você sabe e você conhece que está gravemente doente, alguém que está gravemente doente, é bem provável que você não irá até essa pessoa e dirá para ela: olha, fica sossegado, vai para sua casa, está tudo bem, você nem precisa de remédio, sozinho você vai melhorar.
Muitos pregadores do Evangelho em nossa nação têm feito isso. Sabem que o pecado é algo mortal. Sabem que o pecador está infectado com uma doença na alma que é extremamente destrutível, tem levado essa pessoa para o inferno. E em suas mensagens dizem: olha, está tudo bem. O que Jeremias nos mostra e os tempos nos mostram é que não está tudo bem. Se o pecador não mudar de vida, não se arrepender do seu pecado, tratar essa doença na alma, chamada pecado, que somente Cristo pode fazer, esse pecador vai para o inferno. O pastor americano Paul Washer disse que você precisa entender que a pessoa que te ama mais é a que te revelará as maiores verdades. Uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir. O conteúdo da mensagem do verdadeiro profeta de Deus sempre é e sempre será a verdade revelada de Deus em sua palavra. O conteúdo da sua mensagem não terá um caráter subjetivo, como o texto nos mostra, sonho. Não será baseado em sonhos, em visões. Não, mas será baseado na palavra de Deus. Tempos atrás eu ouvi uma história em uma das igrejas evangélicas brasileiras que muito entristeceu meu coração. A história é que uma mulher, no meio da congregação, se levantou como uma profeta de Deus. Tinha visões, tinha revelações. E um dia, no meio de um culto público, igual estamos tendo aqui, essa pseudo-profeta se levanta e disse que: olha, Deus me deu uma revelação. E a revelação é que tem que acontecer algumas trocas de casais aqui na igreja. E a igreja olhando para ela, e ela disse: a troca é a seguinte: eu devo me casar, largar meu esposo e casar com o pastor. O pastor deve largar sua esposa e casar com meu marido. Pasmem, os 4 foram ao cartório, se separaram e se casaram. Há outras histórias piores do que essa que poderíamos contar aqui. Muitos de vocês que viveram em contextos neopentecostais e pentecostais poderiam passar horas e horas falando das aberrações que ouviram e presenciaram em suas igrejas. Quer saber se alguém está realmente pregando o verdadeiro evangelho? Corra para as Escrituras. Corra para as Escrituras. A profecia do autêntico profeta deve estar em perfeita harmonia com a palavra revelada de Deus. E deve estar em perfeita harmonia como um todo. Não pode haver contradições entre o que Deus disse ontem e o que Ele diz hoje. Um puritano do passado dizia: Deus nunca precisa mudar os seus conselhos. E como cantamos essa noite, imutável. Os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua palavra é imutável. Nós não precisamos de novas revelações. Nós já temos a revelação total e completa, chamada Palavra de Deus. Quer saber se o conteúdo da mensagem de um profeta é verdadeira? Abra a Bíblia. Confira com as Escrituras. Jeremias ainda nos mostra um segundo ponto sobre os profetas. Jeremias nos mostra os resultados da mensagem desses falsos profetas. Segundo Jeremias, no versículo 14, o resultado da mensagem desses falsos profetas incentivavam os homens a continuarem vivendo no pecado. Incentivavam o adultério, a falsidade. No versículo 17 ele fala que as palavras desses homens não confrontavam, mas animavam o povo a continuar vivendo no pecado. Esses profetas diziam para os pecadores: olha, fiquem tranquilo, está tudo bem,
Deus está feliz com o comportamento de vocês. Versículo 22, Jeremias nos mostra que a mensagem não provocava mudanças nas ações do pecador. Eles continuavam agindo da mesma forma. No versículo 27, o que Jeremias vai nos mostrar é que o resultado das mentiras pregadas por estes falsos profetas levaram as pessoas a se esquecer de Deus. Eles se lembravam de outros deuses, mas não do Deus verdadeiro. A vida espiritual, segundo os versículos 28 e 32, a vida espiritual dos ouvintes dessas mensagens mentirosas era anêmica, era raquítica, porque esses homens eram alimentados com mentiras e não com a palavra de Deus. Tanto é que o veredito de Deus no versículo 32 é que a mensagem desses falsos profetas não trouxe proveito algum ao povo de Deus. Jeremias fala que a palavra destes falsos profetas era como a palha, ou seja, algo que não serve para alimentar o ser humano. Todavia, Jeremias também nos mostra que a palavra de Deus é como o trigo, ou seja, é algo que realmente alimenta o coração e a alma do homem. De fato, o maior e melhor resultado da pregação do Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, é a mudança de vida. Qualquer pregação da palavra de Deus, do Evangelho, que não confronte ou desafie a uma mudança na inclinação pecadora do homem, não foi de fato uma exposição da pregação do Evangelho. E o resultado da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando é pregado de forma correta, como um todo, é levar os homens a clamar por perdão aos pés do Deus Santo. Por isso Jeremias alerta para o fato de que a palavra de Deus é como fogo, fogo que expõe e depura as imperfeições do caráter do homem pecador. A palavra de Deus, como diz Jeremias, é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, a palavra de Deus ela tem poder para quebrar a dureza do coração pecaminoso do homem. E é importante observar que a palavra de Deus é trigo, é martelo, é fogo, justamente porque proclama os atributos e a natureza do Deus da palavra. Observe, eu creio que você observou na leitura, que Jeremias descreve Deus como o Senhor dos Exércitos. Descreve Deus como um ser onisciente, onipresente, Deus de perto e Deus de longe. Descreve Deus como irado. Descreve Deus como soberano. Jeremias está focando em Deus e não no homem. Jeremias está proclamando aos homens que estes homens pecadores ofenderam a um Deus santo, que de maneira nenhuma deixará estes pecados passarem em branco. Jeremias relembra aos pecadores que a única esperança de salvação se encontra na graça e no poder deste mesmo Deus. E o que eu quero lhe mostrar é que pregar sobre os atributos de Deus é essencial à conversão dos homens pecadores. Sem um conhecimento de Deus, o pecador não sabe a quem ele ofendeu, o pecador não sabe quem o ameaça de condenação, e o pecador não sabe quem é capaz de salvá-lo. E hoje pela manhã eu estava brincando com o reverendo Nelson. Falei, reverendo Nelson, roubou uma frase que eu ia falar hoje à noite. Hoje pela manhã o reverendo Nelson falou que nós temos a tendência de evangelizar dizendo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Geralmente fazemos isso porque o amor é apresentado aos pecadores como sendo a principal característica, o principal atributo de Deus. E aí, lembra da música do início que foi sugerido tirar ira e colocar o amor? Não sei se você sabe, a Bíblia fala mais da santidade de Deus do que do amor de Deus. E eu creio que nós apresentamos primeiro o amor de Deus, porque nós temos a tendência de lembrar primeiro os atributos que mais nos favorecem e de esquecer totalmente
aqueles que podem nos ameaçar ou alarmar. Dessa forma, eu creio que dizer ao incrédulo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para você, é deixá-lo terrivelmente mal informado. É alimentá-lo com palha. É não deixar a palavra de Deus ser martelo, ser fogo, ser trigo. Quando você diz ao incrédulo que Deus o ama, o que ele passa a pensar é que Deus o ama e nunca o prejudicaria. Por isso que está tudo bem com a sua alma. Entretanto, a verdade é que o Deus Santo, naquele exato momento, está irado contra aquele pecador incrédulo. A espada da sua ira está pendurada sobre a cabeça do pecador e o atormentará para sempre, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados e confie somente em Cristo. E cá entre nós, falar para o incrédulo que um Deus Santo está irado contra ele, não é um plano tão maravilhoso assim. Tarefa do profeta, como diz Jeremias, não é colocar panos quentes, é simplesmente pregar o que é certo. A função do profeta de Deus não é fazer as pessoas se sentirem bem, mas é arrancar o ego do homem que está no trono do seu coração e gravar a palavra de Deus no seu lugar. A função do profeta de Deus não é simplesmente falar dos atributos que mais nos interessam, mas de fato equilibrar o amor e a justa ira de Deus sobre o pecador. Jeremias segue. Então Jeremias nos mostra como que Deus, terceiro ponto, trata esses falsos profetas. Jeremias vai nos falar sobre o julgamento de Deus para com os falsos profetas. Versículos 9 a 12. Jeremias escreve que ficou com o coração abalado por saber o que Deus iria fazer com aqueles falsos profetas. No versículo 15, descreve que eles seriam alimentados com absinto, no sentido de que seriam amaldiçoados por Deus e beberiam água venenosa, ou seja, se deles jorram água para a morte, eles irão provar do próprio veneno, eles irão se embebedar dela. Nos versículos 23 e 24, o Senhor mostra que Ele não é como os deuses dos povos pagãos, que só podem ser adorados perto da sua imagem. Deus aqui mostra os seus atributos, a sua onipresença e onisciência, ou seja, como nós cantamos com o coral hoje, o Salmo 139, Ele está em todo lugar e consegue ouvir e enxergar muito bem o que estes falsos profetas andam dizendo e fazendo. Quando chegamos nos versículos 30 a 40, nós vemos claramente Deus se colocando contra esses falsos profetas. E por 3 vezes seguidas, o Senhor declara: eu sou contra esses profetas. Contudo, algo que me assombra ainda mais nas palavras de julgamento de Deus. Dos versículos 33 a 40, Deus mostra uma relação de culpa entre os falsos profetas e o povo que dava ouvido às suas mentiras. E aqui se repete muito a expressão sentença, peso. Isso porque era costume os profetas naqueles dias identificar suas mensagens como sentença do Senhor. O profeta tinha que carregar a sua sentença como se fosse uma carga pesada, e depois então o profeta entregava a sentença para os ouvintes. Então no tempo de Jeremias era costume perguntar ao profeta: qual é a sentença, qual é a carga pesada da parte do Senhor? E a resposta então seria a mensagem profética. Mas agora, no tempo de Jeremias, no versículo 36, Deus proibiu este costume, porque na realidade a sentença, a carga pesada do Senhor não era a mensagem,
mais era os falsos profetas. Em certo sentido, o julgamento de Deus recai sobre o povo, pois é o povo quem alimenta os falsos profetas. A verdade é que se tem ouvidos dispostos a ouvir falsas profecias, sempre haverá bocas dispostas a serem usadas pelo inimigo. Deus está dizendo ao povo: querem viver na mentira? Eis a minha mensagem profética para vocês: vivam na mentira como se fosse a verdade. Isso me fez lembrar a vida de Jonathan Edwards. O reverendo Sérgio escreveu 3 livros. Depois você pergunta para ele como é que você pode adquirir, e lá provavelmente tem essa história. Jonathan Edwards, depois de 25 anos de serviço prestados à igreja de Northampton, foi demitido da igreja por questões doutrinárias. Edwards, em 1729, assumiu o pastorado dessa igreja, substituindo o seu avô, Solomon Stoddard. Porém, aos 47 anos de idade, com 8 filhos em casa, Edward resolveu pregar contra uma falsa doutrina ensinada pelo seu avô, a doutrina conhecida como Aliança do Meio Caminho. E de acordo com esta doutrina, os congregantes bem comportados poderiam participar da ceia do Senhor, ainda que não tivessem feito uma profissão de fé. Eles poderiam participar da comunhão, embora não fossem batizados. Em 1748, Edwards percebeu que não poderia deixar que os congregantes incrédulos continuassem participando daquilo que a Escritura reserva claramente para os crentes. Então, em 1750, ele resolveu pregar sermões para ensinar sobre a ceia do Senhor. E logo que começou a pregar, teve reações negativas por parte da congregação. No dia 2 de junho de 1750, o conselho da igreja então votou pelo fim do pastorado de Edward em Northampton. A decisão do conselho foi confirmada pelo voto congregacional, que aprovou a demissão de Edwards, com uma votação de 230 votos favoráveis e 23 contrários. Esse homem do passado, gigante da fé do passado, poderia ter esquecido deste assunto, desfrutado de muitos anos uma igreja que ele amava. Mas esse homem percebeu que o evangelho e a eternidade do povo ao qual ele pregava estavam em perigo. Edward não podia continuar confundindo os incrédulos, fazendo com que se sentissem confortáveis e seguros, embora jamais tivessem professado a fé em Jesus Cristo. Todavia, o exemplo da congregação de Edwards vem se repetindo desde os dias de Jeremias. A congregação abraçou a mentira e rejeitou a verdade. Meus irmãos, os apóstolos, duques da vida, Santiagos, Macedos, Murdochs, existem porque muitos homens gostam de ouvi-los. Eles existem porque tem público que os mantém. Entretanto, nessa passagem, Deus mostra que irá punir, irá julgar, irá condenar os falsos profetas por distorcerem a sua mensagem. Mas Jeremias também nos mostra que o povo também será julgado, porque a maior tragédia para o homem é viver ouvindo mentiras como se fossem verdades. A maior tragédia, ou a maior punição para o homem pecador é continuar pensando que a sua vida está bem, é pensar que a sua alma está em paz para com Deus, quando na verdade não está. A maior punição para o homem pecador é pensar que está sendo salvo, quando na verdade está caminhando para a condenação eterna. Eis uma palavra dura de Jeremias para o povo naqueles dias, e ao mesmo tempo alarmante, bem como também é dura para nós e ao mesmo tempo alarmante. E eu quero ainda pensar com você, para encerrar essa mensagem, em 3 aplicações rápidas sobre aquilo que nós expomos nesse texto. A primeira coisa é que devemos nos preocupar com o conteúdo de nossas mensagens. Devemos preocupar
com o conteúdo da forma que nós apresentamos o Evangelho. Hoje pela manhã o reverendo Nelson, na aula de escola dominical, falou bastante sobre isso. A importância de apresentar Jesus Cristo na hora da evangelização. Isso porque em Cristo Jesus nós entendemos que nós somos chamados para ser uma voz profética no mundo em que nós estamos. Então nós temos que ensinar tudo aquilo que Deus falou através do Filho nos últimos tempos, proclamando a mensagem do Evangelho em sua totalidade, Evangelho que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Desta forma, temos que atentar para o conteúdo da nossa mensagem. Nós devemos atentar se estamos ou não proclamando o Evangelho. O conteúdo da nossa mensagem deve ser cristocêntrico, porque sem Cristo não há boa nova. Cristo é o autor e o conteúdo do Evangelho. E pregar o Evangelho significa pregar a Cristo, bem como tudo aquilo que tem relação com Ele, já que sem Cristo não haveria Evangelho. O que tem acontecido é que muitas vezes nós temos esquecido a mensagem que pregamos. Nós temos corrido tanto, temos falado tanto, temos discutido tanto, principalmente alguns pelo Facebook, que de repente descobrimos que o centro da mensagem, que é Jesus Cristo, foi esquecido. Muitos são os ministros e igrejas que, como profetas, distanciaram-se do significado do Evangelho, perderam a dimensão da sua urgência, perderam a sua relevância e eficácia na sociedade em que nós estamos. E a bem da verdade é que, quem sabe, nós nos encontramos nessa situação. Quem sabe muitas atividades administrativas, eclesiásticas, pessoais, têm nos distanciado de pregar Cristo e somente Cristo. Quem sabe a pressão da sociedade, quem sabe a pressão da faculdade, quem sabe a pressão da mídia, tem feito com que nós venhamos fazer como o exemplo que citei no início do artigo. Vamos mudar a ira de Deus pelo amor. Soa melhor, não soa tão ofensivo. Que o Senhor da mensagem, que deve ser o centro da mensagem de Jesus Cristo, nos mantenha sempre focado em pregá-lo, em pregar somente Ele. Segunda aplicação que penso com você, devemos descansar na soberania divina quanto aos resultados de nossas mensagens. Nós vivemos dias em que o pragmatismo, e aí abastecido pelo marketing, tem levado inúmeros pastores, inúmeras igrejas a pensar e buscar simplesmente números. A proclamação do Evangelho tem sido visto como um produto a ser colocado no mercado religioso. E ao fazer isto, não pense que não em detrimento de princípios bíblicos sérios, porque apresentar o Evangelho maquiado com o marketing ou com o pragmatismo requer mudanças fundamentais. Isso porque o marketing trabalha com a ideia de deixar o consumidor satisfeito, e aquilo que deixa o consumidor insatisfeito deve ser retirado. Desta forma, você, eu, nós, crentes, somos vistos como clientes potenciais. E a igreja, a mensagem é vista como um produto a ser oferecido àqueles consumidores sedentos e famintos que entram na igreja. Igrejas que pensam no marketing ao pregar o Evangelho, entendem que pregação que fala sobre o pecado, que fala sobre o juízo, que fala sobre condenação, é confrontadora. E isso não gera consumidores satisfeitos. Por isso, esse é o tipo de mensagem que deve ser cortada. A igreja, dessa forma, para atrair mais fiéis, uma arrecadação maior, passa a divulgar a verdade de forma a divertir e entreter os ouvintes. Há um escritor que diz que a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e modam seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é encontrado. É preciso atenção redobrada para que não venhamos cair nesta armadilha, já que não é difícil confundir os efeitos de uma mensagem
com o conteúdo que nós anunciamos. A pregação deve ser avaliada pelo seu conteúdo e não pelos seus supostos resultados. Ian Moore afirmou que o crescimento espiritual na graça de Cristo vem em primeiro lugar. Onde esse crescimento é menosprezado em troca da busca de resultados, pode haver sucesso, mas será de pouca duração e no final diminuirá a eficácia genuína da igreja. A dependência de números de membros ou a preocupação com números frequentemente tem se confirmado como uma armadilha para a igreja. Números, dinheiro, reações positivas jamais foram a medida bíblica de sucesso no ministério ou no sucesso de uma igreja. Tamanho e popularidade não são sinônimos de bênçãos de Deus. Fidelidade, piedade, compromisso espiritual, isso sim, são virtudes que Deus estima. Cabe a nós como igreja, devemos ter sempre em nosso coração o verdadeiro sucesso em nossa igreja, em nosso ministério. Não é a prosperidade, não é o poder, não é a proeminência, não é a popularidade, mas sim fazer a vontade de Deus de forma fiel, independente das consequências. É bem verdade que, mesmo sendo fiel ao Senhor, as Escrituras, pode ser que como igreja, que como servos do Senhor, nós não vejamos muitas conversões, transformações, crescimento da igreja, expansão do reino. Mas isso não é desculpa para abraçarmos ideias e filosofias mundanas, mas devemos continuar confiando e descansando na fiel soberania de Deus. Lembre-se que Deus, assim como fez com Paulo, pode estar usando nós como igreja, ou nós individualmente, cada um individualmente em seu ministério, para plantar e outro vir e fazer a colheita. Nós não devemos jamais nos esquecer que a obra de edificar a igreja não compete a nós, compete a Deus. O crescimento numérico e espiritual de uma igreja é obra de Deus, através de servos fiéis à sua palavra e à sua vontade. As Escrituras nos mostram, Jeremias é um exemplo claro disso, que até mesmo servos fiéis experimentam momentos de sequidão e deserto. E a última aplicação que penso com você, e assim nós terminamos essa noite. Devemos alertar aos ouvintes e aos falsos profetas da nossa geração sobre o julgamento vindouro. O próprio Jesus Cristo nos alertou que nos últimos dias surgirão falsos profetas, como nós lemos lá em Mateus capítulo 7. E a cada segundo um novo falso profeta surge. Hoje um dos mais famosos no Brasil é o apóstolo Agenor Duque, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. E eu vou te falar, como que São Paulo produz coisa ruim de teologia, hein? Templo de Salomão, Plenitude, Santiago, as maiores denominações evangélicas neopentecostais estão em São Paulo. E esse que eu acabei de citar, Agenor Duque, é apadrinhado pelo charlatão da fé americano Benny Hinn. Nós poderíamos ficar aqui citando listas e mais listas de falsos profetas. Esses homens têm enganado e arrastado, não são 10 pessoas não, são milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque a demanda gera suprimento. Temos milhares de homens e mulheres, é verdade, até bem intencionados em sua busca por Deus, mas que acabam sendo explorados por esses falsos profetas, por esses homens. Mas também quero lhe falar, e desses eu não tenho dó, assim como Jeremias nos mostra que não devemos ter piedade desses homens. Existem homens e mulheres que por conta do seu sincretismo, que por conta do seu gosto pessoal, que por conta do seu misticismo, acabam abastecendo a obra destes falsos profetas. Esses falsos profetas proliferam, sabe por quê? Porque tem pessoas que gostam de ouvi-los. Eu me lembro que tempos atrás eu fui visitar um irmão presbiteriano, e isso me entristece muito.
E eu cheguei na casa dele e toquei a campainha, ninguém abriu a porta. Toquei de novo, ninguém abriu a porta. E quando eu bati no portão, o portão abriu. Então, como nós tínhamos uma certa intimidade, eu tinha intimidade maior com o filho dele, eu entrei na casa. Rapaz, e quando eu cheguei na sala, eu olhei uma cena que eu fiquei triste. Ele estava ajoelhado de frente à televisão, com um copo de água em cima da televisão, orando junto com um pastor da Universal. E aí eu bati na porta e ele olhou para mim assustado e disfarçou. Eu falei: rapaz, eu não acredito que você está fazendo isso. E no desenrolar da conversa, eu ainda fiquei mais triste, porque ele disse: olha, eu ainda contribuo com esta obra. Eu quero que você entenda que existem pessoas que gostam de ser enganadas. Gostam. Preferem uma mensagem mudada do que a verdadeira proclamação do Evangelho de Deus, que pode ferir o coração, como fere o nosso coração domingo após domingo, mas ao mesmo tempo alimenta e sacia a nossa alma. Nós que testemunhamos e proclamamos o Evangelho, como disse um pregador do passado, não podemos pensar de nós mesmos como relações públicas enviados para estabelecer a boa vontade entre Cristo e o mundo. A nossa mensagem deve ser um ultimato para a mudança de vida, tanto destes falsos profetas, como dos seus seguidores. Precisamos alertá-los de que chegará o dia em que Cristo irá chamá-los para a prestação de contas. Nós lemos Mateus 7, versículo 15 a 23. Jesus Cristo fala do dia em que chamará aqueles que dizem profetizar em seu nome, mas na verdade profetizam de si mesmo. Meus irmãos, nós precisamos alertá-los que naquele dia Jesus Cristo irá voltar-se contra eles e lhes dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, falsos profetas. Aos seguidores desses falsos profetas, o Senhor também dirá: apartai-vos de mim, vós amantes e seguidores da mentira. Apartai-vos de mim, vós que abraçaram coçadores de ouvidos, rejeitando os meus verdadeiros atalaias. Que Deus nos dê a ousadia, a intrepidez, a coragem para sermos como Jeremias e expor toda a verdade do Senhor, independente das consequências. Que nós amemos a mensagem da cruz, que nós possamos proclamá-la, que nós possamos descansar no Senhor da palavra, que dentro da sua soberana providência alcança e salva os pecadores eleitos.